promoção do celular iPhone no Brasil. Quanto? 14 mil reais? É isso mesmo? Celular de 1 tera. Caramba, pessoal. O preço de um carro? Que desgrama é isso? Fala, galera do YouTube, vocês estão bons, tudo tranquilo? Então hoje eu vou fazer um vídeo muito interessante, porque tem uma galera que é ficcionada com os celulares, né, da Apple, né, os iPhones, né, e realmente ele tem algumas vantagens, né, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, né, do que eu vi, da experiência dos meus amigos e tal. Qual é a grande vantagem dos celulares da Apple, né? Então vamos lá. Na verdade, o que a Apple tem de diferencial das outras operadoras, da Samsung, né, da Motorola e etc. O que ela ganha? Ela ganha em software, tá? Então o software deles trabalha muito bem com hardware. O hardware é o pior do mundo, né? Às vezes o computador é dual core, porém o software é tão bom que ele funciona otimamente e faz tudo que você precisa, tá? Esse que é o diferencial do Apple, o software, tá? É muito bom. Aí a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o que adianta tu ter um computador aí com uma GTX 4090, que é a placa mais top? Você tá com uma placa da Asus lá, tá? Você tá com um processador i9, perdão, e você tá com tudo no máximo lá 128 de RAM. Aí tu bota isso tudo e vai ligar o computador. Primeira coisa que o computador dá é uma tela azul. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: o que adianta esse tanto de peça cara se tá dando defeito? Então é isso o diferencial da Apple. Ela vê as coisas que você precisa fazer e com pouco hardware, com poucas peças, ela consegue te dar isso num software bom. É isso, tá? Então, vou dar um exemplo para você entender. Qual a diferença de um computador, do notebook, um Mac Pro, por exemplo, para um notebook da Dell, né? A diferença é que você não tem tela de load, né? Então, quando você liga o computador, automaticamente acende a tela de inicialização. Não tem tempo de entrada dos programas, é instantâneo, tá? Essa é uma diferença fenomenal. E outra diferença de um computador da Apple, o software dele é tão bom que ele roda coisas pesadíssimas. Vou dar um exemplo. Eu vi um cara, vou deixar o vídeo na descrição, ele editando 16 câmeras 4K num computadorzinho desse tamanhozinho, dessa finoria da Apple. É possível fazer isso no Windows? Jamais. Tá? Eu pelo menos desconheço, tá? Então é isso. O trabalho é eficiente, tá? O hardware dele nem potente é. Às vezes ele tem 8 de RAM, 6 de RAM, mas o trabalho dele é tão bem feito que arrebenta com o Windows. O que adianta tu ter aquela máquina violenta se tá dando tela azul? Essa é a pergunta que eu te faço agora. Então o celular da Apple tem esse diferencial. Menos erros possíveis. Trabalha muito bem, tá? Agora, se tu me perguntar, a câmera é melhor do que o Samsung? Não, tá? Não. A câmera é uma câmera boa, tá? E com fotografias violentas, né? Assim, mas o que manda na fotografia e na filmagem é uma coisa que é iluminação. Se tu tirar uma foto com esse celular aqui que eu tô mostrando de 14 mil reais com um celular de 1.000, dependendo da iluminação, o de 1.000 fica melhor, tá? Então essa é a verdade que ninguém te conta. Agora a pergunta que eu queria fazer nesse vídeo é: vale a pena comprar um celular de 14 mil reais? Então, depende da tua condição financeira, tá? Se tu quer ostentar, se tu quer mostrar e tu tem muito dinheiro, porque tem gente no Brasil que ganha 100 mil reais, porque isso aqui não é nada, né? Então, vale, ué. Porque é um celular muito bom, funciona bem, não dá pau, não tem tanto problema com questão de chip, ele funciona super bem. Em funcionamento, os aplicativos do Apple é infinitamente melhor que Android, em funcionamento. Os problemas dos aplicativos são, eu acho que o Android tem mais aplicativo, porém, a maioria dos aplicativos do Android também dá erro, né? Então,
A vantagem da Apple é que a quantidade de aplicativos que funciona bem é muito grande, né? Então tem esse detalhe aí. Então vou mostrar aqui para vocês o que vem nesse celular aqui, para a gente entender se realmente faz a pena pagar, né, esse valor absurdo. Ele tem uma câmera grande de 48 megapixels, que é muito pouco isso para hoje em dia, né? O Samsung tem que ter mais, né? Mas como o software dele trabalha muito bem, esses 48 megapixels arrebenta em qualidade de imagem, né? Ele tem aí SOS de emergência, conexão com Wi-Fi, tela de arredondada, não sei o que. Então, tela de 6.6 polegadas, 5G, não sei o que. Cara, então, na minha opinião, não tem nada nesse celular aqui que seja melhor que um Samsung, que um Motorola, que um LG. Não tem, tá? O que tem nele é o software. Então você vai ter menos raiva com erro de aplicativos e de programas, tá? Essa é, na minha opinião, a maior vantagem que eu tenho do sistema Apple, seja de computador, de notebook, de celular, tá? Essa é a grande vantagem. Eu, na minha atual financeira, jamais pagaria esse valor. Porém, vamos supor que tem uma pessoa que ele trabalha com algum software e ele ganha dinheiro com isso, né? Vou te citar um exemplo. Tem um cara nos Estados Unidos mesmo que ele trabalha viajando e vendo focos de incêndio. E aí ele faz esse registro no celular, tá? E o software que ele faz esse registro é muito caro e para ele funcionar bem, ele funciona melhor no iPhone, tá? Então, para um cara desse que ganha muito dinheiro fazendo isso, para ele um iPhone é excelente, tá? Vale a pena investir, mesmo porque celular lá nos Estados Unidos deve ser os seus $1.500, né? Não deve passar disso, não, tá? E funciona muito bem o software, tá? Agora, vamos supor que ele compre um Samsung e o Samsung tem Android. Aí o Android fica dando pau, dando erro toda hora, né? É isso que eu estou dizendo para vocês. O software funciona muito bem. E infelizmente a Apple só tem no celular dela, né? Não tem o Apple para você instalar, né? E quando você instala o sistema iOS aonde você quer, não funciona a mesma coisa, tá? O tal do Macintosh, né? Não funciona a mesma coisa. Por quê? Porque o hardware da Apple é feito sob fábrica. E quando você cria o seu próprio hardware e instala o software, ele já começa a dar erro. Então você já começa a dar alguns BO. Então, para funcionar bem, tem que ser o que o cara criou, né? Então, nesse sentido, esse celular aqui vale a pena, né? Por exemplo, alguns profissionais que têm software específicos de filmagem, de fotografia, que usa somente na Apple. Então, na Apple, né, a gente tem alguns aplicativos que só funcionam nela, né? Tem aplicativos de editor de vídeo mesmo que é exclusivo da Apple, né? E funciona muito bem. Então, se você é um profissional que quer trabalhar, a Apple é centenas de vezes melhor que o Windows. E eu posso citar aqui, eu posso ficar até a noite citando aqui as razões porque que o Apple, né, ela tem vantagens em trabalho do que o Windows. Tela azul é um exemplo. A Apple não tem tela azul, tá? Eles dão erro? Dão. Alguns erros até de reinicialização? Sim, claro, pode acontecer. Mas é muito menor, pessoal. Nem se compara aos erros que tem no Windows, tá? Agora, comprar, para mim, um celular de 14 mil reais, eu não compraria. Entendo as vantagens, tá? Acredito que câmera não é superior que a do Samsung. A câmera não é superior. O que ele tem de vantagem? Software, né? O software funciona muito bem. Ele atua muito bem. Os aplicativos que tem na Apple é muito bom, tá? Então é tão bom que chega a esmagar o Android. Você sabe o que é esmagar? Pisar com chinelo e ainda amassar, tá? Então é como se tivesse o lixo e o topo de linha. E aí, em termos de software, é muito melhor do que o Android, né? Não tenha dúvida. Você vai trabalhar, para quem quer trabalhar e ter eficiência de trabalho, o sistema da Apple é fantástico, fenomenal, né? E você não vai ter a maioria dos erros que tem no Windows e que tem no Android, você não terá, tá? Porém, você está limitado ao que tem na loja da Apple, né? Então, muita coisa que existe no Android não tem na Apple. Só que aí tem aquela pergunta:
O que adianta ter muita coisa no Android se não funciona bem? É melhor ter pouca coisa que funciona bem e te atende do que ter bilhões de coisas lixo, né? Essa é a minha opinião, tá? Mas eu não pagaria 14 mil reais em um celular, sendo que existem celulares da Samsung, tá? Que tem configurações até maiores do que essa, tá? E chega aí na casa dos 6 mil, tá? Então, na minha opinião, não compensa, tá? A grande vantagem é para quem trabalha e precisa de softwares, aplicativos que funcionem bem e que não dê erro. Aí compensa usar tanto um computador da Apple quanto um celular da Apple. Se eu tivesse dinheiro hoje, eu compraria um computador da Apple, que tá uns 30 mil reais, tá? Um computador da Apple para trabalhar, só para edição de vídeo, tá? E ficaria com ele aí uns 20 anos. Depois, quando tivesse velhinho, que não desse mais para fazer vídeo 4K e tal, aí que eu pensaria em vender, sei lá. Mas vale muito a pena comprar produtos da Apple para trabalho. Agora, na atual situação do Brasil, 14 mil reais é inviável. Quer saber sua opinião sobre o iPhone, né? O que vocês acham disso? Né? Comenta aí qual é a sua experiência com o iPhone. Ele é muito melhor do que o Android. Os computadores da Apple são melhores, né, em aspectos de software. Eu, por exemplo, eu nunca testei o Word. O Word, né, na verdade não chama Word, né? No Apple tem outro sistema operacional. Mas eu vi que ele abre muito rápido, tá? Mas beleza, se ele abre muito rápido é uma coisa. Agora, para fazer trabalhos elaborados, como o do PowerPoint, ele é bom, né? Ele faz trabalhos ricos e detalhes. Eu, por exemplo, faço imagens fotográficas no PowerPoint muito melhor do que no Adobe Photoshop. Sim, eu faço trabalhos incríveis no PowerPoint, né? Muito melhor do que eu fazia no Photoshop. O Photoshop é tão chato de mexer que o PowerPoint compensa em facilidade, né? Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é se ele tem um sistema de texto bom, se tem um sistema de criação de vídeo, é muito melhor que a Adobe Premiere. Isso eu tenho certeza, porque eu vi o cara editando. Depois que eu vi o cara editando com 8 câmeras 4K, né, no programa lá, eu tirei o chapéu, né? Mas o preço realmente é muito salgado, tá, pessoal? Para mim, não compensa pagar 14 mil reais só para ter esses aplicativos. Mas para os profissionais que ganham dinheiro, compensa, tá? Porque aí eles vão ter programas funcionando com exatidão, com precisão e realmente vai ter uma vantagem, tá bom? Valeu, se inscreva no canal. O que vocês acharam desse vídeo? Gostou? Deixa o like. Até a próxima. Valeu e fui, queridão!